Pera aí. Beleza. Gravando aqui, a gente vai ver hoje, nessa aula, sobre a parte de listas. Listas. Né? Então vamos lá. Ó, perguntinha básica. O que te confunde nas listas? Porque eu tinha problema com lista, eu já te falei isso nas outras aulas. No começo, lá na faculdade, listas não entravam na minha cabeça. Eu tinha problema para pegar uma lista, varrer uma lista, tipo, coisa simples. Eu tinha problema. Dentro dessa classe, eu vejo que eu tenho que conseguir explorar mais os métodos, por exemplo. Porque, assim, para fazer instanciação, eu acho tranquilo, né? Para você fazer pegar o valor é tranquilo. Só que aí quando entra aquela parte de para remover, para você buscar um valor, para saber se contém esse valor, quando a gente começa a setar, você cria, por exemplo, você cria um produto e aí tem uma relação entre, sei lá, só um exemplo, tá? Tem produto e carrinho, por exemplo. E aí você tem que fazer uma relação ali, né? Dentro de um carrinho tem um ou vários produtos. E aí vai fazendo essa mistura toda e acaba que eu fico todo confuso. Você fica. Certo. É normal, normal. É exatamente a confusão que eu tinha no começo. Cara, a lista, o que acontece? A lista, ela tem um problema não é um problema, cada objeto ela faz de uma forma, tá? Sim. Então, a lista, então, o objeto que você adicionar, ela vai aceitar. Eu não sei se é um objeto repetido ou não. Sim. Aí você tem que verificar, né? Então, Aham. daí, ó, vamos lá. Você tinha me pedido, tinha me mandado no WhatsApp, sobre aquela parte do equals e hashcode, né? Isso, exato. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu lembrar aqui como é que está a estrutura desse projetinho que a gente tinha criado nas outras aulas. A gente tem aqui um produto. A Com gente nome e tem aqui. valor. Isso. Aí a gente tem a venda, com os atributos e uma lista de produto. Tá? Sim. Então vamos lá. Eu vou usar. Eu vou criar um outro main aqui para ficar dividido por aula. Ok. Que depois para eu passar, se alguém quiser o projeto, né, tem essa aula aqui que é a aula passada e essa aula que a gente vai fazer. Essa aula Ok. de hoje. Então vamos começar por aqui, ó. Eu vou limpar, a gente tem, eu vou deixar só dois produtos, que é o que a gente usou em outras aulas, né? Então a gente tem o Uhum. quê? Produto 1 e produto 2, certo? Certo. Eu vou, quer ver? Vou colocar aqui, ó, sysout, colocar produto 1. Você se atrapalha bastante nessa parte do equals aqui? É, um pouco. Tá. Isso daqui é o seguinte. Aí vem aquela parte do equals e hashcode, né, que a gente tinha falado. Uhum. O que acontece? Eu já peguei muitos problemas já de tentar comparar objetos dessa forma. Tá? Vamos ver qual que vai ser o resultado aqui. Ah, vai dar falso. Deixa eu ver. Espera aí que eu tenho que executar essa classe. Ele deve dar Ó, falso. ele deu Porque falso. o produto um não é igual ao produto 2, né? Isso. Mas isso eu peguei na aula, viu? Isso. Ó, mas vamos fazer assim, ó. Vamos ver, tá? Ele deu falso aqui, por enquanto. Uhum. Só que a gente não sabe muito bem, aqui no caso, ó, ele deu falso. Só que é objeto igual. Concorda comigo que é um iPhone com o mesmo valor? Isso, os valores do nome e do valor são tudo iguais. É a mesma coisa, viu? Aí a gente tem um problema. Tá? A gente tem dois objetos Iguais. iguais, só que com instâncias diferentes. Certo? Por que é um Certo. problema isso daqui?
Porque no caso, você pode ter um produto repetido dentro da base de dados, o mesmo nome, o mesmo valor, tá? Só que ele pode ter uma chave, um ID dele. Aqui a gente não tem um ID, tá? Mas seria assim, por exemplo, um long ID. Vou fazer o setter getter, set ID, get ID, tá? Se a gente executar, vai estar falso ainda, certo? Só que vamos supor que eu vou passar aqui os valores do setID, ponto setID, vou colocar 10 long. Aqui é muito difícil a gente saber o que o Java está comparando, tá? Porque você entra aqui nesse equals, e daí ele vai entrar nas implementações e vai virar uma loucura, tá? Então, quando a gente implementar o método dos equals, é a única forma da gente garantir a diferença desses objetos, tá? Então, vamos ver qual que vai ser o resultado aqui. Ó, false. Falso. Vamos tentar colocar o 10 aqui. False. Falso. Mas é igual. É o mesmo ID. Esses objetos são iguais, né? Percebe que tem que dar true isso aqui. Tem que dar true. Deveria, né? E isso é um grande problema. Quando a gente tem dois objetos, por exemplo, dentro de uma lista com ID igual. É uma repetição de objeto. Tá? E você vai comparar daí o objeto 1 com o objeto 2, dá false, mas não, é igual. Eles são objetos duplicados que está numa lista, por exemplo. Aham. Tá? Então, daí, a gente vem aqui dentro do produto. Tá? A gente vem aqui, source. Equals hashcode. Eu gosto de fazer, vamos começar por um atributo aqui. Pelo ID. Tá? Então eu selecionei só o ID, ele montou equals aqui, levando em consideração o ID, tá vendo? Tá aqui no meio? Sim, sim, tô vendo. Tá. Então vamos lá. Vamos lá, true. Ele comparou os Comparou o IDs, né? ID. Isso daqui, cara, a gente já teve muito problema dentro de um sistema em comparação de objetos, colocar objetos iguais dentro de uma lista, salvar duplicado na base de dados, ainda mais se for, pensa bem, um boleto financeiro, Aham. Se acontecer algum bug ali, alguém causou um bug dentro do sistema, ou então de uma integração veio duplicado isso, no arquivo de texto veio duplicado essa informação de boleto. Dois boletos de R$ 500 vai dar 1.000, mas na verdade eles estão duplicados. Está errado essa informação, veio duplicado, por exemplo, de uma integração. Então, em vez de 1.000 é para dar 500. E se os objetos vêm duplicado de uma integração, por exemplo, e não existe uma forma de comparar ele certo, no final vai somar 1.000, mas recebeu só 500. E aí? Entendeu? Daí começa a girar Entendi. furo dentro de um caixa. Porque assim, um sistema de integração, por exemplo, o pessoal lá do sistema de saúde pode mandar um arquivo pra gente. Só que daí o sistema deles gera o arquivo de integração, gerou os objetos duplicados. Ok. Se os objetos duplicados entrar aqui no nosso sistema, a gente fazer a soma com eles dentro do nosso sistema financeiro e salvar no banco, tem R$ 1.000 ali, só que no banco recebeu 500. 500. Isso é um erro grave, né? Entendeu? Então aqui, ó. Aqui tá true. Pronto. Esse objeto é igual ao outro. Então, eu levaria em consideração só um objeto. Geralmente é recomendado usar só um. Quando você gerou ali para que você entenda melhor, quando você gerou o equals ali e o hashcode,
a gente deve-se, né, é recomendado usar só uma variável como comparativo, não é isso? Não, isso é de acordo com a regra do sistema. Tá, Isso é estabelecido pela equipe de desenvolvimento, entendi. né? Então aqui eu coloquei só Para um didática, né? eu coloquei cadê ele? Aqui. Ó, eu coloquei só o ID, certo? Uhum, Mas vamos supor que a gente precisa, a nossa regra de negócio, a gente tem que validar que não pode ser, para a gente poder diferenciar esses objetos, a gente tem que levar em consideração também o nome. Isso é uma regra do sistema, uma regra da equipe, é uma regra de negócio de cada sistema. Então não entendi. tem falar para você, coloca só o ID e acabou. Isso vai de cada sistema. Então aqui eu posso colocar os três, ó, daí ele vai usar os três, ó, tá o ID, o nome e o valor aqui no meio. Agora, né? Legal. É, E daí eu ele fiquei vai. com dúvida em relação a isso. Isso. Aí aqui, vamos rodar. Ó, deu true, viu? Aí se eu mudar, ó, iPhone 13 Pro Max. Vai Concorda dar pra mim? falso. Ó, se a gente rodar, vai dar false. Não é para ele agora, não é o mesmo objeto. Por quê? Porque a gente colocou um nome aqui. Uhum, Antes, se a gente tivesse comparado só pelo ID, ele ia dizer que era igual, porque ele estava sim, sim. comparando só o ID daí. Então aqui agora a gente colocou que a gente está comparando, né, nome, valor e ID. Então Legal. daí como tem um atributo aqui ó, que está diferente, não é igual. Eu Então você viu que de repente qualquer coisinha que você altera já pode pode alterar alterar toda a todo o lógica, sistema. Sim, sim. alterar todo o Sim, sistema. eu fiquei com dúvida em relação a isso, né? Sobre, é, eu devo usar um, devo usar dois, mas é como você falou, né? De acordo com a regra Isso é de acordo de com a regra, negócio. com a regra de Eu negócio. tenho que colocar isso na cuca. Então, a programação ela reflete 100% a regra de negócio. A gente fica se matando, eu, no caso, aqui, fico me matando aqui, me, né, preocupando. Poxa, É, né, será se é assim aí? Às vezes, né? não é, tipo, esses tipos de coisas que eu acho que você fica. No começo também era assim, eu tenho assim umas lembranças que eu ficava me remoendo, assim, batendo cabeça, tentando entender, só que nada mais é do que refletir a regra de negócio. Sim, Não é tipo, obrigatório colocar aqui no hash, no equals, é obrigatório colocar só o ID. Não, é obrigatório colocar só o atributo valor. Não, é de acordo com a regra do sistema, de acordo com o que acontece dentro do projeto, que você vai definir isso. então eu já tenho que me livrar disso, a É, preocupação. não adianta ficar se preocupando. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Porque cada projeto vai ser diferente, em cada regra de negócio vai ser diferente. A gente tem que tratar de ficar bom naquilo, né? Para não. É. A gente tem que entender. Porque se a gente Isso. não entender, se não entender, você não consegue alterar depois. Sim, Né? Se você não entender o que ele faz aqui para dar true ou falso, você vai ficar perdido. Então você tem que sim. entender, né, que ele está comparando cada objeto, cada valor. Se a gente clicar aqui agora, ó, no equals, ó, ele vai dentro do nosso produto, ó, porque a gente sobrescreveu ele. Né? Legal. Sobrescreveu. É até legal ler essa implementação do Equals. Né? Agora, se a gente tirar essa implementação daqui, ó, dentro aqui do nosso objeto, ó, ele ainda fica aqui, só que se a gente clicar, ó lá, vai lá para o objeto genérico do Java. E daí depois daqui a gente não sabe mais o que ele faz. Aqui daí você se perde daí. A gente não sabe o que o Java está fazendo daí. Tipo, não consegue, tipo, você vira uma loucura. Aqui, para você entender o que ele está fazendo aqui dentro, aí é só você o quê? Você tem que ler a documentação aqui e ir pro Google ler a documentação oficial para você entender o que está fazendo. Né? Mas você concorda que daí você se perde totalmente. Por Sim, quê? No começo, nossos objetos eram iguais e estava dando falso. dando Mas falso. as informações eram iguais, né?
Existe a questão de endereço de memória, Sim, que cada objeto aqui vai ter o seu endereço de memória, né? sim, O, sim. o JPL, o Hibernate, tá, ele até usa o endereço de memória para gravar no banco. Ou então, se não tiver o ID, ele grava um novo. Tá? Isso é uma coisa que tem que ter cuidado na hora de programar também. Mas aqui, trabalhando com as listas, a gente tem que levar em consideração dados. São os dados que a gente tem que levar em consideração. Tá Tá? bom. Quando a gente está trabalhando essa parte do equals aqui. Cara, e o hashcode? O hashcode aqui é produto. Ele cria aqui o hashcode. Nada mais é, cara, ele pega, ele faz um monte de cálculo matemático aqui, ó. Tá vendo? O equals. A gente E ele usa vai operador apagando. ternário, né? Ali tem operação Ó, ternária, né? o equals, ele vai comparar os atributos que a gente quer, pra gente comparar Aham. um objeto, tá? Já o hashcode aqui, ó, é como se fosse um pacote, ó. Ele faz uns cálculos numéricos com cada atributo para ter o Aham. inteiro no final, tá? Para ele poder separar os objetos, como se fosse um endereço em memória, sabe? Uhum. Né? Na verdade, tipo, quando você implementa um, é obrigatório implementar outro. Mas o que a gente tem que. No hashcode a gente não mexe. Nunca precisei mexer no hashcode na minha vida. A gente só precisa aqui, ó, se atentar ao equals. A Wicos. O equals é onde faz o negócio acontecer. Porque se você errar, você viu que uma comparação de objeto vai dar diferente, aí vai arrebentar o sistema. Beleza. Caiu a ficha? Caiu a ficha. É porque a gente fica com dúvida, né? De ver aquilo ali, mas não entende. Ah, por que deu falso? Por que deu verdadeiro, né? Aham. E aí você fica martelando ali. É até bom Martelando. martelar, só que chega um momento que você fica estagnado naquilo. Só que ficar martelando, você fica frustrado quando você não Isso. entende. Você pensa, né? Aí vem aquela Você fica mesma frustrado. história, né? O cara pensa, será que eu não vou conseguir, né? É. Mas eu já tô trabalhando isso aqui na minha Martelar, mente, né? martelar, martelar, martelar e não entender, te dá ansiedade, te dá nervoso, te dá estresse, você fica frustrado, você fica desanimado, Aí você quer parar de você estudar, quer parar de estudar, dá cansaço também, aí você tem que trabalhar a mente. Aí é nesse processo que eu tô de trabalhar a mente. trabalhar a mente para poder, né? Para a gente se fortalecer e ver que a dificuldade é normal, né? Vamos lá, a parte de listas que você tinha falado. Vamos Ó, lá. vamos lá, ó. Listas, assim, nesses 15 anos da minha vida, eu uso essa implementação assim, ó, produto, produtos igual new array list de produto. Esse tipo de implementação é usado em tudo, serve para tudo, que é o mais normal. É uma lista que vem da tela, é uma lista de objetos que você mostra no relatório, é uma lista que serve para tudo, Uhum. serve para tudo, tá? Aqui, ó, produtos.dd, aqui produto 1, 2. Produtos. Produto 2. Beleza. Dentro de produtos aqui, métodos que eu uso a todo momento. Adicionar, ok? E o que acontece, ó, métodos que eu mais uso no caso, é usado em alguns lugares. Você tem um add aqui, ó, onde você passa uma posição e adiciona um outro produto. Isso daqui serve para uma substituição, por exemplo. Aham. Se você tem lá, você pode estar percorrendo um objeto, aí você identificou que, por exemplo, o objeto número da terceira posição, ele tem que ser removido ou substituído. Você pode substituir por um outro objeto. Aí a substituição é feita dentro já? Dentro da lista aqui, ó, por causa do, né, você passa um add, você passa a posição e passa o produto novo. O novo. Ah, Né? legal. Esse contains aqui, ó, se já contains na lista,
Você tinha. Qual que é a dúvida que você tem na lista aqui? A parte do contents, identificar se tem um produto na lista. Qual que é a Mas sua dúvida quando. a questão de manipular, por exemplo, igual você fez aí, você adicionou o produto um e o produto Uhum. 2 na lista de produtos. Isso. Daí, por exemplo, vamos supor que eu precise percorrer. Eu entendo que tem que usar for each. Isso, é Só que, assim, só ó. que, só que aí fica, aí que Ó, tá, né? aqui. Aí que tá. Uhum. Às vezes eu confundo essa questão ali. Você criou, né? Criou for, colocou Uhum. produto, dois pontos, produto, Uhum. produtos. Aí fica meio que a dúvida ali. Esse produto que você criou, ele seria uma instância para coletar de produtos? Eu não sei se eu fiz a pergunta mais simples, mas seria isso? Por exemplo, O produto. isso, eu vou te explicar novamente. Hum. No for, Ah, você tá. criou Aqui no ali for. Sim. produto, né, a classe produto, e criou uma instância chamada Ah, o produto. objeto aqui, você está falando no Isso, for. isso. Isso, no for. Esse objeto produto, Ele e- representa cada um aqui da lista. do produtos lá da lista. Na iteração. Você quer ver? Isso, né? Isso. Ó. Só que você Foi tem meio que. confuso, mas Só eu que você. acredito que você tenha entendido. Sim, só que você tem que percorrer, ó. Quer ver, ó? Vou colocar aqui uma linha. Uhum. Vou colocar aqui, ó. O ID do produto, por exemplo. Tá. E a gente vai pegar produto, ponto, ó. Vou colocar o nome dele que é mais fácil. O nome. O nome vai ser mais fácil. Tá? E assim, a lista ela vai percorrer. Vai pegar objeto na posição zero, atribui aqui para essa variável e entra Isso, no for. isso aí, Aí é isso depois aí. ele vai pegar o objeto na posição um, atribui nessa variável e vai entrar no for. Tá? Ah, agora era isso que eu queria Entendeu? entender. Aí você tem aqui, ó. Tá? Ele Ó, percorre, né? vai Como se ele percorrer. fosse um for, né? Mas é um for mais enxuto, digamos É, assim. um for mais enxuto. Aqui, assim, o melhor jeito de você entender é usar o debug, por exemplo. Coloquei aqui o debug no for. Quando você estiver sozinho na sua casa, você não estiver entendendo um bloco de código, você mete um debug Aham. aqui, run debug, debug Java Application, Java Application, tá? Começou aqui o começo do for. Olha lá, F6, entrou, debug, ó, você vai ver, é objeto 10, mais é o iPhone 13 e o valor. Imprimiu. Aí, opa, foi pro outro. Foi pro Ele já outro. sobe, ele já volta para a linha É. 25. Aí você tem aqui, ó, é outro objeto já, ó. iPhone Ué, 13 Pro Max. Aí imprimiu. Aí não tem mais objeto, saiu. é verdade, nada melhor do que debugar. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade é nisso. Cara, o Debugar debug também. a gente usa todo dia, todo momento. Eu preciso trabalhar isso. Não tem. Ainda mais quando começa a ter erro de lógica, erro de lógica, que você não sabe, você tem que debugar. Vai entrar uma lista enorme de dados ali, e qual que é o dado que está sendo calculado errado? Você não sabe, você vai ter que fazer um for ali, vai ter que debugar. Ainda mais, por exemplo, tiver aqui 500, você não sabe qual que está calculando errado. Aham. Rapaz, já teve sim tarefas da gente ter que fazer, eu ficar aqui no for each aqui, dando F6, inspecionando o objeto, tipo o dia inteiro, tarde inteira, até a noite, até eu achar o bendito objeto que estava dando problema. Se fosse eu, passaria uma semana, um mês, por conta do debug que eu não, parece que eu não consigo entender como que usa o debug. Mas agora você colocou ali o breakpoint ali no 25, eu Uhum. consegui ter um norte já maior sobre isso. Sim, tipo, é a linha que você quer que ele pare, né? Você vai lá, faz o debug da sua classe, ele vai parar. Aí Aham. F6, opa, né? Aí se você quiser entrar aqui, ó, você quer entrar aqui, ó, nesse get nome, F5. Aí ele vai entrar no string. Aí você dá um F7, sai. Aí dá F5 de novo. Olha lá, caiu no nome, ó. Você pode ver o nome, ó. É iPhone 13. verdade. Já bateu lá. Já bateu lá. Eu quero retornar. F6. Olha lá, retornei.
A F6 para continuar a linha. Ele passa, se, por exemplo, se tiver ali algum produto, digamos assim, tá? Isso é só exemplos que eu gosto de usar, mas digamos assim que esteja utilizando ali, sei lá, variáveis de 5 classes. Aí eu coloquei o breakpoint aí na linha 25. De acordo com o que eu for avançando, ele vai batendo em cada classe. Vai, Caramba. vai batendo em cada um. Ó. Aí aqui dentro do for, cara, você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Aqui você faz o que você quiser aqui dentro. Aí se você tiver com um probleminha, você não tá achando, você mete o debug e Mete você o dedo. vem. Aí, opa, produto tal, valor tal, olha lá. Tô chegando nesse modo. Nome tal, valor tal. Aqui, às vezes, para identificar alguns problemas, ó, uma dica, ó. A hora que termina um objeto, às vezes, para eu poder me encontrar, às vezes, num código, aí eu meti Uhum. uma linha aqui, cara. Meti asterisco, meti uma linha aqui, ó. Para saber que quebrou Ó, ali. Que quebrou não, que bateu ali, porque né? às vezes, assim, isso daqui é simples, mas assim, essa parte aqui é simples, mas às Aham, vezes você tem um for e às vezes tem 500 linhas de programação aqui dentro. Tá? Aí você entendi. vem aqui, aí você separa o objeto aqui ó, no console. Ó. Aí você vem aqui e tal, aí você separa. Show. Para ajudar no seu entendimento. Porque aqui tem que pegar na mão e dizer, ó, é assim. Não, mas é isso mesmo. Ó, quer ver? Uma lógica. Vou fazer um trabalho de lógica aqui com você. A gente tem. Vamos usar um trabalho de lógica aqui. Você sabe separar em uma lista dos que está ativado e do que está desativado? Tipo, ativo? Ó, ativo. Vamos lá, Sabe? eu quero ver bem sobre Boolean também. Já que você entrou aí. Às vezes eu já vi em alguns códigos que o pessoal, por exemplo, coloca assim, is ativo, né? Aqui é. É Aí é que para. assim, a IDE, se eu for tentar fazer aqui o autocomplete, ó, get ativo, ela não me dá isso. Ela dá isso Uhum, aqui, ó, is ativo. Apesar da IDE me sugerir isso, uhum. alguns frameworks MVC não reconhecem isso. Daí não consegue trazer o valor lá da O tela valor. e converter no objeto na hora que Se- entra. Então daí eu nunca uso esse is, eu sempre deixo o get, que é Get. o padrão do Java daí mesmo, set get, tá? Que daí você pode trabalhar reflexão, uma parte de generics e também alguns frameworks MVC, eu já tive esse problema. Alguns frameworks MVC, a hora que vinha da tela, não sabia setar o valor boolean porque estava escrito isso. Nossa. Eu até. Se você fez eu lembrar de um ponto aqui, é que eu já vi muitas. Por exemplo, vamos se dizer que eu tenho uma classe ali. Vamos se dizer não, vamos usar essa classe produto. Uhum. E, digamos assim, tem 5 atributos aí. São esses 4 mais um atributo. Só um exemplo. Sim. Conta. Então, assim, na hora de criar os getters e setters, existem alguns atributos que na hora de criar, a gente deve criar, por exemplo, só o get ou só o set. E isso, como é que eu posso dizer? Isso a gente vai trabalhando de acordo com a regra de negócio. De acordo com a regra, por exemplo. Vou te dar um exemplo da onde usar só o get. Então, não teria esse set. Por que eu não teria esse set? Para não deixar um programador errar em algum momento e chamar esse set Ou e seja, ele vai passar. passar um valor que veio lá do front, É, e aí na hora do back-end é. ele entende. Então, no caso, iria carregar só do banco de dados.
entende? Entendi. Ele É ia que carregar só do banco, só. eu vi muita coisa assim já e eu ficava na dúvida. Eu pensava, mas se tá criando, né? Se criou o getter e o setter, por exemplo, do nome, por que não cria do valor, por exemplo, né? Isso eu É. não entendia. Não, isso é uma regra da equipe e é uma regra de negócio do projeto também, né? Legal. Apesar, para você ver como é que é complexo, de repente você coloca lá, uma pessoa começou nova no trabalho e ela não sabe Tá. dessa regra. Uhum. Ela tá fazendo alguma tarefinha lá, daí ela vem aqui, ela cria o set. Aí ela seta um valor lá para um produto onde não deveria e grava no banco um valor que não deveria às vezes, Aham. né? Então, assim, não tem como evitar. São regras estabelecidas dentro do projeto que cada um deve conhecer para poder programar da forma correta, Entendi. né? Então aqui não teria, beleza? Mas esse valor do get, então, ele seria carregado do banco de dados, né? Então aí você teria que setar no SQL puro lá no banco de dados ou algum outro Aham. processo que iria alterar o valor, né? Se a gente quiser definir um padrão para iniciar, a gente pode definir um false, por exemplo, para Como iniciar. falso. Depois true or false pode ser mudado lá no banco de dados de acordo com a regra da equipe e tal, né? Já o set ativo aqui, daí a gente pode manipular e setar, né? Ó, ponto set ativo, né? Vamos passar um aqui para true, vamos colocar aqui um outro, ó, produto 2. Ele já é falso, na verdade, mas vamos deixar o falso bem claro aqui, tá? Então eu tenho um, um ativo e um falso, tá? Seria Aham. tipo um produto ativo e outro desativado, né? Seria Sim, sim. essa a lógica. Você consegue dividir isso daqui em duas listas? Ah, Então, pois é. vamos lá. Ó, bem facinho. Você vai ver como é que é fácil. Ó, produtos, ó, ativo. Eu vou copiar para não ter que escrever, que é mais rápido. Ok. Inativo, certo? Então, se cada produto eu tenho um atributo, a gente tem aqui os atributos, os valores, inclusive o verdadeiro e falso. Coloquei na lista, né? Eu gosto de agrupar conjunto de dados, ó. Gosto de agrupar para ficar mais fácil o entendimento, ó. Para ficar melhor a Quer ver, leitura. ó? Se eu desacoplar isso aqui, ó, eu já Eu fica já meio fico, eu já fico estranho. procurando já fico Já fica meio procurando estranho, aqui. mas cadê essa lista aqui? Cadê? Né? Aí se você agrupa aqui, ó, você sabe que esse bloco tá criando a lista e adicionando os objetos. Se eu juntar essas duas aqui, ó, eu já sei logo de longe, eu sei que é a criação de duas listas. Para mim ficar mais claro, não sei para você. Não, fica mais claro sim. Então, ó, vou varrer a lista de produtos. Então, vamos lá, ó. C produto ponto get ativo. A gente coloca aqui na lista de ativos. Se não, produtos inativos já fica separado. Entendeu o que acontece? A gente está varrendo a lista. Temos a lista Aham. principal. Aqui dentro, cada item da lista é jogada para essa variável, Aham. tá? E aqui dentro você vai trabalhar os valores da variável. O que é ativo eu jogo na lista de Não, ativo, o que é inativo eu jogo na lista de inativo. É o mesmo objeto, ó. É o objeto que está
na sequência da lista aqui, o que está sendo percorrido pelo for. Ele vai percorrer na lista de produtos e vai jogar dentro de Ele entra no produtos for. ativos e inativos. Aqui ele já está percorrendo, ele entrou Aham. pela primeira vez. Ó, Uhum. com debug vai ficar bem facinho de você entender. Quer ver? Ó, entrou no primeiro objeto, certo? O primeiro objeto, ele é ativo. Uhum. Colocou na lista de ativos, ó. A lista já tem aqui, ó. Ó o debug. Você pode vir aqui, você pode ver que colocou, ó, o iPhone 13. O iPhone Aham. 3, ó. 13 tá aqui, ó, ativo. Viu? Ativo. Ativo, certo? Legal. Aí você vai pro outro elemento. O outro elemento, a gente definiu aqui, ó, que é falso. Então ele vai colocar no inativo, ó. Aqui ele ainda não colocou, ó. Pode ver que a lista tá vazia, ó. Tá vazio. Inativos, ó. Se eu der um F6, opa, agora vai ter, ó. Viu? Já até marcou ela lá em É. cima. E ele marca em vermelho, tá? Quando o elemento acabou de ser alterado. Teve Aham. uma alteração, ele marca com vermelho. Aqui tá o falso, ó. Show. Viu? Aí Aham. ele saiu, tá? Aí ele saiu. Aí você pode vir aqui, ó. Terminou aqui esse processo. Esse for começa aqui e termina aqui. Então a gente pode ter produtos inativos, tá? Outro for, Produtos ativos. aqui tem que mudar. Produto ativo. Certo? Deixa eu só organizar isso aqui. E daí, vou imprimir na tela. Produto. Apesar da variável produto ser a mesma em cada for, ele vai representar os objetos de cada lista. E ele vai pegar só o que está dentro do for, né? É Digamos só o que assim, está dentro do né? for. Ele não Tá. É acessa uma, o que é uma está variável externo. interna, né? É, Seria isso, é né? Tá. interno. É interno. Aham. Tá, então a gente vai fazer o debug. Isso aí eu quebrava muita cabeça para É, entender essa questão aí. Aí então, você começou a falar e já deu uma. ó. Então tá aqui, ó. Pode ver que tem um inativo Uhum. e o outro no ativo, ó. Ativo. Imprimiu, tá lá, ó. Viu? O Promax, a gente definiu aqui em cima, ele tá com falso, ó. A gente tem que colocar ele no toString para mostrar aqui no console. Mostrou outro. Quer ver, ó? Vamos colocar aqui no toString. Aqui no toString, a gente pode abrir aqui ativo ao igual ativo. Aí você vem aqui, se a gente rodar, ó, o ativo falso e o ativo true. Em duas listas. Vamos separar isso aqui, ó, vai ficar mais fácil. Vou separar isso aqui. Aí que você tinha falado para entender melhor. Vamos lá, viu? Tá separado. Maravilha, fica até Entendeu? mais didático. Aham. Então, onde usar isso? Numa tela, onde você precisa separar para cada lado, você precisa separar, às vezes, os produtos inativo, true ou falso, ou então num relatório onde você precisa imprimir só os dos que é ativo, outro relatório imprimir só os que são inativo. Tá? Então, vai da regra. Maravilha. Vai da regra, mas Vai dar regra, vai dar vai da regra regra. aqui. Essa regra tem que bater aqui. Essa regra tem que bater. Bater na minha cuca aqui, viu? Essa regra tem que bater. Outra coisa, quer ver? Outra coisa que eu já usei muito e também é a gente fazer assim, ó. Fazer um for normal aqui. Posição igual a 0. Aí... Ele tem, Oi? tem que colocar, acho que faltou o tipo da variável. É verdade. A gente
pôs. Aí, deixa eu ver aqui. Eu sempre me confundo com esse for. Faz tanto tempo que eu não uso ele. Eu acho ele tão confuso. Assim, quando vai fazendo uma coisa mais complexa, né? Quando é um exemplo bem básico ali, Faz tanto pra mim, tempo que eu. tranquilo. Faz tanto tempo que eu não uso ele. Que até me deu um branco aqui. Aqui, ó. Onde eu uso ele aqui, ó. Em alguns sistemas, ó. A gente vai ter a posição, um tamanho e mais, né? Aham. Então, a gente tem uma lista. Vou pegar da lista aqui, ó. Produtos. Ponto. Size. Produtos. Ponto. Size. Aí você coloca for maior ou igual, por exemplo. Aqui é o seguinte. Para que eu já percorri uma lista dessa forma? Tá? Porque às vezes eu precisava pegar um objeto em alguma posição, por exemplo. Tem lá na tela, selecionei o objeto na posição 2, veio lá da tela. Às vezes quando a gente está fazendo um sistema, a hora que clica numa linha de uma tabela, é dado um número pra gente, Certo. às vezes. Então daí, vamos percorrer aqui, ó. Vamos fazer ele funcionar primeiro. Tá. A lista de produtos. Dentro da lista a gente tem esse get aqui, ó. O index. Que daí é a posição, tá? Que é a variável aqui de pos do for. Tá. Eu vou rodar aqui para ver se está funcionando. Deixa eu separar aqui. Ó. Aqui, ó. For com posição. A gente vê no console. Tá aqui, ó. For com posição. Aham. Então até aqui, mesmo valor. Só que a gente está trabalhando pegando da posição. Sim. Aqui, então, daí no caso, você tem que pegar o segundo elemento da lista, às vezes que foi clicado lá numa tela, tá? Às vezes você pode ter um sistema grande, um sistema legado, desenvolvido, às vezes de uma forma bagunçada e tal. Geralmente eu pego um objeto de uma lista na tela, eu pego pelo ID dele, uma chave primária do banco e tal, tá? Mas às vezes tem sistema bagunçado, velho, que a gente não tem essa facilidade. E a única Aham. coisa de fazer bater clicou na segunda linha lá da tabela, aí eu tenho que trazer a linha, o valor da linha, tipo o número 2 da tabela, e pesquisar aqui na lista, por exemplo. Às vezes acontece muito disso. Aí essa variável aqui de posição aqui, às vezes, tipo, seria uma variável externa, às vezes. Caramba. Que a gente traz de fora e vem pra cá. Então você tem a posição, ó, e daí você tem os atributos, tá? Porque, ó, quando você dá um get aqui, ó, você está passando uma posição, porém ele te retorna um produto. Né? Então você vai ter aqui, ó, você tem todos os atributos, ó. Get ativo, nome, o valor do produto. Tá? Legal, legal. Eu tenho que entender um pouco mais sobre justamente esse for. Mas assim, eu tenho que pegar mais exemplos, né, também, e praticar mais. Vou imprimir só isso daqui, ó. Tá. Olha, tá imprimindo só o valor, ó, aqui dentro. Só o valor. Uhum. Ele pegou, na verdade, o valor nome, na verdade. Ele pegou o nome, né? Porque eu peguei só o nome aqui, ó, tá vendo? Só o nome. Eu peguei só o nome. E a gente pode usar isso daqui para trocar valores. Tá? Eu uso muito esse for aqui para eu trocar valores do objeto, às vezes. Como faria? Tá? Como eu faria assim. Existe um problema bem grande de trabalhar com esse for aqui, ó. Tá? Às vezes se você fizer isso daqui, ó. Produto.set
Ó, set nome. Aí você vai ter tipo, sei lá, removido exemplo. Você quer alterar algum valor dentro dele, tá? Tá. Aham. Eu já vi, não sei se na última versão do Java talvez corrigiram isso, mas a gente fazer uma alteração às vezes do objeto aqui dentro e, e tentar levar essa alteração para frente, dá algumas exceções. Inclusive, às vezes pode influenciar na gravação do banco de dados também. Tá? Então, assim, tem muito problema se você precisar alterar um valor nesse tipo de for aqui. Tá? Eu já, às vezes que eu precisei processar alguns dados e alterar um valor de um objeto e passar para outra lista, eu usei esse for aqui dessa forma. Ele impede, então, de ter esse mesmo problema. E ainda mais quando você precisa, tipo, localizar um objeto em determinada posição, igual eu te falei, tipo, Aham. determinada posição. Eu tenho que pegar esse objeto. Aí você vai usar esse tipo de for aqui. Aí você identificou o objeto. Aí você precisa fazer uma alteração. Aí você já tem o objeto, aí você pode fazer uma alteração nele. Mas não diretamente dentro aqui da lista, tá? Ah, eu imaginava que seria aí. Por É. isso que eu perguntei como E que daí, seria feito. eu seria fazer assim, ó. Produto, produto, tá? Produtos, aí você vai ter aqui na posição que você encontrou, que você precisava. Uhum. E daí você pode trabalhar com esse objeto aqui, ó. Objeto removido, por exemplo, certo? Certo. E daí você poderia jogar ele para substituir. Vamos ver se a gente consegue substituir ele. Uma substituição, vamos ver. Aqui nesse índice, nessa posição, eu vou substituir pelo outro produto. Tá? Vamos supor, eu vou simular uma regra aqui. Vamos supor que a gente quer alterar o objeto que está só na segunda posição só. Tá, eu só vou simular aqui uma regra. Tá, então, se o pos igual a 1, vou alterar só esse daqui. Fora aqui do for, eu vou só pegar a lista aqui para fazer um debug dela. Ok. For. Vou deixar continuar, vou pular essa parte aqui. F8, F8, vamos lá. F7, F6, ó. Então a primeira posição aqui é 0, então É 0. não vai entrar. Então já pulou, foi para outra. Então daí pegou o objeto, ó, tá aqui o objeto, viu? Tá inteiro, ó. Já alterou o valor, ó. Já alterou o valor. Alterou o Ah, valor. legal, legal. Aí, ó, foi. E agora vamos ver como é que ficou essa lista. Ó. Vamos ver. Aí ele colocou. Ah, aí tem um bugzinho aqui, ó. Nome objeto resolve. Ah, tá. É que ele não. Ele tá pegando dois Agora ele produtos. colocou 2, ó. 2 produtos. 0 e 1. Vamos ver. Ele substitui. Ele jogou pra frente aqui. A posição.
seleciona o... Vamos ver aqui. Lista. Vamos remover e tentar adicionar. Só que aqui, às vezes a gente pode dar pau aqui. Às vezes a gente vai processar uma lista e remover em tempo de execução, ele pode dar pau. Vamos ver. Olha lá, agora ficou 2, ó. Agora removeu, vai. Olha lá. Removeu e ficou o primeiro iPhone 13 e o outro objeto removido. Show. Ao vivo. Viu? Então, vou só organizar isso aqui, ó. Organizar que fica mais fácil. Tá? Então, assim, uma forma de você, ao mesmo tempo, identificar uma posição que você quer alterar, alterar o valor de um objeto, remover na lista e colocar de novo. Show, show. Eu tinha ficado na dúvida. Quando eu perguntei, eu fiquei me questionando aqui como que faz isso, como que ele vai substituir. Mas é tão simples que, Então, ó, né? tinha umas versões do Java que esse remove aqui, ele dava um pau. Agora o Java deve ter corrigido. Corrigida. Que bom. Né? Então, assim, ó, são métodos do própria lista para você adicionar, para você remover, para você verificar se contains, ó, ou se é equals, ou se contains aqui o objeto. Ó, a gente pode ver na documentação que é o contains, ó, ele vai levar em consideração aquele equals que a gente implementa no objeto. Então, se aquele equals estiver errado, esse contains aqui da lista vai estar errado. E é bom que a gente não precisa buscar tão longe, né? Já a própria classe ali já tem os métodos para a gente explorar. Sim, mas assim, uma coisa que eu tinha como iniciante, eu era meio cego para essas coisas. Eu não me Mas atentava. não é só você não, também. Eu não me atentava. Eu tô começando a enxergar agora aqui. E daí, quando eu comecei a realmente ter que focar e não encontrava, não entendia lá, lendo tutoriais no Google, a documentação não entendia, daí eu comecei a dar uma atenção para a documentação aqui que a ideia mostra pra gente. Tá? Que essa daqui faz parte da documentação do Java que ela mostra. Tá? A É ideia maravilhoso. mostra a documentação do Java. Né? Então daí eu precisava de algum método. Como é que faz tal coisa? Como é que faz tal coisa? Aí eu começava a olhar, cara, método por método. Método por método. Ó, sublist. Você passa uma posição inicial, final. Então, no caso, vamos supor 10 objetos numa lista. 10 objetos numa lista. Aí você quer pegar do terceiro até o sétimo. Ele já cria uma sublista. Pegava do terceiro até o sétimo. Mas assim, não é só pegar pegar o 3 e o 7. Da onde? Isso vai de uma regra de negócio que você teria dentro do sistema. Iria identificar as posições do objeto através de uma regra, e daí você ia pegar as posições dele e pegar os objetos na lista. Né? Sim, aqui tem o ADD, ó. Esse ADD aqui, acho que ele vai adicionar mesmo. O 7... aqui, ó, é o 7. Eu tava confundindo o 7 com ADD, ó. Replace. Substitua, né? Isso. Tava confundindo eles, vamos ver. Agora acho que eu não preciso do remove, quer ver? Ele vai pegar ali da posição, para ver se você entende, ele vai pegar da posição e vai trocar pelo novo produto ali. Olha lá, trocou. Que você setou, né? Isso. Legal. Olha lá, o produto e o alterado, ó. Ele setou. Tava confundindo, ó. O ADD, ele vai adicionar. Apesar que a gente passou posição 2, só que ele implementou na lista. O 7, aí ele já tá aqui, ó, documentação, ele faz um replace, ó. Aqui, ó, ele troca, ele substitui, Ele troca. Show. Substitui. Então, você viu, cara, quando a gente começa a se atentar para a lista, olhar os métodos, vir aqui, começar a olhar, ver a documentação, ó, limpa a lista. Se você parar aqui, clear, o que faz esse clear?
Aí você vem aqui, ó, remove os elementos da lista. Fala, olha só, né? Pra que eu vou lá no Google, né? Né? Entendeu? É verdade, é verdade. Isso abre a mente, tá abrindo mais a minha mente para quando, né, eu for começar a fazer algumas coisas mais avançadas, é claro que eu sei que eu vou ter dificuldade, mas Sim, lógico que vai ter. isso já dá uma aliviada de saber que a própria ideia ela te dá sugestões de, né, Uhum. de como fazer determinada coisa. Às vezes a gente quer, por exemplo, igual você falou, substituir. Aí lá vai eu no Google, como substituir objetos tal, tal, tal. E aí a própria ideia já tá lá mostrando, né, Tá o aqui. replace lá. É. Ó, se a gente for entrar aqui nesse set, ó, o que tá escrito, essa documentação aqui, ó, é a documentação do Java. É o que é mostrado aqui, ó. Aham. É o que é mostrado aqui. O que Só- aparece, o que aparece aqui nesse quadradinho é o É que tá toda escrito aquela aqui, ó. informação lá. Tudo aqui. De uma forma até mais enxuta, né? Até É. melhor. E eu Aham. não entendia o porquê que gerava esse bloquinho que Ah, então aquilo ali você mostrou. pra você saber, é a descrição do método. Uhum. É a documentação do Java. É o que o método faz. Show. Né? Porque você vem aqui, tipo, set. O que é set? O que isso faz? Não é verdade? E pra que serve isso? Set. O que é set? Aí você, pô, aí você vem aqui, ó, ali, ó. Substitui os elementos em uma determinada posição de uma lista. Aí, que beleza. Matou. Matei. Mas isso aí vai com o tempo, né? Cara, com o tempo, nossa. Cara, ó, eu passei faculdade, 4 anos de faculdade, depois me formei, daí foi o quê? 1 ano de trabalho, 2 anos de trabalho. No segundo ano de trabalho já foi. Desde quando eu comecei a estudar. Então, faculdade, mais 2 anos de trabalho, 6 anos. 6 Foi quando eu anos. comecei a me virar sozinho. Caramba. Agora vai 15 anos, tá? Mas. Faculdade, 4 mais 2. 6 anos pra eu começar a me virar sozinho. Não precisar mais da ajuda das pessoas, não ficar tão perdido, começar a entender toda essa sopa de letrinhas. E estamos nesse caminho Olha, aí. é isso. Cara, e é assim, como que eu descobria? Cada dia eu aprendi uma coisa nova, sabe por quê? Eu precisava de algum método e eu não achava, não sabia como fazer. Daí até que um dia, eu lembro até hoje que eu comecei a olhar a documentação aqui. Ninguém fala isso em qualquer lugar. Ninguém fala isso. Eu nunca fui Então, de ver isso, aí de se prestar você, atenção assim, não. aí se você começar a ler aqui, ó, é explicado certinho o que cada método faz. Aí eu ficava olhando aqui e aprendia. E ainda tem aquela questão também do inglês, né? Às vezes a É, pessoa não consegue nem ter um. se Nem não. que não consegue, não tem um inglês técnico para ler ali, aí vai achar que é só groselha ali da própria Então, ideia, né? assim, ó, vamos pegar aqui a parte do inglês. Certo, vamos. A pessoa, tipo, não sabe ler, beleza. Vem lá no tradutor, joga lá no tradutor. Olha lá, Olha, substitui o elemento na posição específica dessa lista. Claro, é certinho, claro, já dá pra entender perfeitamente. Ainda bem que tipo, o tradutor tá muito avançado hoje, né? sim, sim. Então ele substitui o elemento na posição especificada. Pra quê? Né? Matou, Já matou. já matou. Aí pra baixo é coisas mais técnicas, exceções que ela manda, ó, né? Pode acontecer exceções e tal. Mas assim, quando você descobre que as primeiras linhas da documentação aqui é a descrição certinha, começa a ficar fácil. Alguns métodos, a explicação é bem confusa e tal, você tem que pesquisar no Google. Mas quando você está começando, você faz aqui a tradução, tá? E você começa a ver que é fácil. Poderia ter essa tradução aqui já, né? Sim, Eu já sim. não- É por isso que eu não lia, porque, né, eu via em inglês ali,
né, antigamente, eu não entendia nada. Aí eu pensava, deixa, eu não sei o que que é, então deixa pra lá, né? Era assim que Então, fazia. isso. Eu não sei o Ah, que que é, deixa pra lá. não sei o que que é, deixa pra lá. Aí, tipo, a solução tá aqui. Aí lá vai eu, como fazer tal coisa no Google. É. Ah, não sei o que é, tipo, a pessoa dá um receio na pessoa, né? E, Isso. esquece essa caixinha amarela que aparece em inglês e tal. Aí a pessoa vai lá pro Google, fica pesquisando lá tutoriais, milhares de tutoriais e não acha o que é. Não Isso acha. acontecia muito comigo. Ainda acontece, né? Mas a gente está trabalhando aí durante o dia a dia para melhorar. Então, é assim, isso são técnicas do que você vai desenvolvendo. Né? Ou você desenvolve sozinho e se toca sozinho, ou você aprende com alguém. Não tem, tipo, é Não, duas não- coisas nesse mundo. Ou você descobre sozinho ou aprende com alguém. E você aprende com alguém através de um livro, através de um curso, através de um tutorial, de algum lugar vai vir. E eu tô Ou, aprendendo aqui. ou você aprende sozinho. Tô aprendendo aqui Né? da melhor forma que eu acredito que tenha. Com Sob, quem entende. sob listas aqui, o que mais você queria tirar de dúvida? Sobre listas, inicialmente é isso. Porque assim, não dá para você, né, passar tudo de bandeja. Eu acho que Sim. eu também tenho que me pôr né, à disposição para procurar, né? Para entender mais, ler mais conteúdo. Vamos, vamos fazer um teste aqui. Adicionei o primeiro. Aham. Aí produtos.com contens o segundo. Tá? Ele vai bater um erro. Se for me perguntar, Ó, false. é falso, porque ele foi Né? instanciado depois do. Vamos colocar essa linha aqui depois que adicionar também. Se foi uma pergunta, eu já respondi logo. Vamos lá, vou entender o equals aqui. O contents, no caso. Contents. Então adicionou a primeira vez, então só um objeto, que é o iPhone 13, que é o objeto 1. Eu tô com, olha, adicionou o objeto 1. O Então na produto minha 1. lista não pode ter o produto 2. Não tem, ó. Não tem, Uhum. ficou facinho. Agora adicionou o 2. Então agora a gente vai fazer a mesma comparação, vamos ver. Olha lá, true. Agora é Agora é true. true. O que eu faço muito agora é pegar a palavra ali, eu não conheço a palavra em inglês, aí eu já vou, jogo lá no tradutor, e aí a gente já vai entendendo mais o que os métodos fazem, né? É, E pelo menos eu tento agir dessa forma e me ajuda muito. ó. Vamos fazer uma cópia aqui desse objeto. Vou colocar aqui 1.2. 12 aqui, só para diferenciar. Então eu tenho Tá? aqui, ó, esse objeto produto 1, esse produto 12 aqui, eles têm os valores iguais, Tá, certo? certo. Então, adiciona o produto 1, coloca o produto 1 e o produto 2. Vou fazer uma condição aqui. Se minha lista de produto contém, vou colocar esse 12 aqui. Vamos ver se ele vai entrar. Vou colocar um sysout aqui só para ver se ele vai entrar na condição. Adicionou o produto 1, adicionou o produto 2. Tá? Vamos ver. Contens. Aqui, ó. Quer ver? Ele possivelmente aí ele vai retornar falso, Aqui, ó. porque não. Ele entrou aqui, ó. Ele entrou? Uhum. Ó, Ele, ele entrou. Viu só? caramba. Produto, pronto, contens. É tanto produto. Ah, não, é tanta coisa que eu Aqui tô é a lista, maluco. ó. Aqui é a lista, Aham. tá? Produtos. Produtos. Aí, ponto. Contens o produto 12. Esse produto 12 aqui,
Eu falei que era Essa aqui falso de porque cima. eu deduzi, eu deduzi o produto lá em cima. Então você vê, cara, é assim, se a gente for comparar, ó, se a gente for comparar assim que são sim objetos diferentes, Sim. tá? Por causa da instância aqui, da instância, Uhum. tá? Cada new aqui é um objeto diferente em memória, só que em questão de valores é o mesmo objeto. Entendi. Então você vê que ele é o contrário do que a gente pensa às vezes. Eu me confundi. É, porque aqui, ó, aqui esse contains, se a gente for ver pela Eu lógica, deduzi pelo list. Por né? isso que eu falei que não tinha. Pela lógica aqui do equals, né? Se a gente for ver isso pela lógica, essa lista já deveria conter esse objeto, certo? Certo. Né? Então aqui, ó, você falou que ia passar por fora. Você não Foi. falou? Então, Eu falei que ia ser falso, então não ia nem. só que aqui, ó, produto.contém, você acha que tá na lista ou não? Pois é, era aí que tava. Porque eu tinha dito que ia estar na list aí de produtos. E aí acabou que eu achei que não, mas tá. Você achou que não ia estar. É isso. Então, só que tá. Só que tá. É tanto produto que me travou. Porque, ó, se a gente for ver aqui, ó, a gente não adicionou ele aqui. Para ele estar Hum, realmente, Tinha que adicionar. Por isso que eu teria disse que adicionar. por isso que eu falei que Teria que estar não. isso aqui, certo? Aham. Só que por que que ele deu true? Por causa da comparação dos valores. Ah, verdade. Por causa da comparação dos valores. Então, se você rodar aqui, se você rodar, aí você fica bem confuso. Por quê? Você está adicionando o produto 1 e o produto 2. Aí aqui o contains, ó. Olha lá, retorna true se o elemento estiver na lista, tá? Aí você vai dar um F6. Aí, opa, mas como que entrou? Eu não estou adicionando ele aqui, É isso por isso que eu disse que como ele não estava contido na lista, entendeu? aham. Mas como? Aí você fica assim, tipo, é isso daqui, cara, até quem tem bastante experiência, logo de cara se confunde. Porque você tem que pensar, ó. Adicionei produto 1, produto 2. Aham. Aí eu estou comparando a lista. Aí, na minha lista de produtos, contém esse produto 12? Aí ele diz que sim. Aí você pensa, nossa, a linguagem está errada, a linguagem faz errado, não sei o quê. Não, cara. Ó, se a gente for ver na documentação, olha aqui na documentação. Retorna true se na lista contiver os elementos de acordo com o que é especificado. Tá? E daí ele usa, ó, objeto.equals. E esse equals aqui Ele bateu lá na é esse lá cara no aqui. Esse cara aqui. isso aí eu ia bater cabeça até dizer chega, se eu tivesse tentando, né, ou vendo alguma documentação sozinho. Eu não ia entender não. Entendeu? Então Aham. aqui, se já existe, então você não adicionaria na lista, né? Agora, para você Uhum. negar isso, para você negar, né, não existe, aí Exclamação. você colocaria um false, né? Este não existe, né? Isso seria uma condição assim, tipo para não existe na lista. Seria uma condição, tá? E daí ele ia entrar. Quer ver? Agora a gente inverteu a condição. Vamos lá. Ó, passou por fora. Não Ele entrou passou por mais. fora. Passou por fora. Não entrou mais. Tá? Aí daí, ó, quer ver? Ó, vamos trocar. Colocar qualquer valor aqui dentro. Para deixar esse objeto 12 aqui diferente. Vamos ver. Entrou aqui, ó lá. Viu? Agora entrou. Agora entrou.
Porque é Porque o diferente, objeto 12 não contém na lista. Por que que ele não contém? que ele é Por causa diferente. da diferença do atributo que a gente escreveu. A gente escreveu aqui. E daí ele usa esse equals. Ele entra aqui dentro, tá? É que a gente não está fazendo debug. Mas o Java ali por trás, na hora que ele está executando Ele pega lá, esse contains nosso aqui, tá? Vai parar lá no Java, lá na parte interna dentro dele, vai processar tudo e vai retornar pra gente. entendi. Entendeu? Daí isso aqui seria uma não existe. Seria uma condição para não existe. Então, tipo assim, é confuso? É confuso, cara. É confuso. Mas assim, são coisas que você tem que já entender, porque qualquer sistema vai ter isso. Qualquer sistema vai ter uma validação assim, se já existe objeto na lista ou não, coloca na lista, remove, troca um valor do objeto, troca na posição, coloca objeto, tira objeto. Ah, meu Deus. Uhum. Mas depois que você Meu entende, Deus. cara, você começa a trabalhar e tal, aí fica gostoso, aí é bem legal. Aí é Agora, divertido. agora eu tô Aí, roendo o osso aqui, ó, depois eu vou comer o filé mignon. vamos pesquisar aqui. Aí, ó, tem 1144 lugares no meu projeto aqui, ó, que eu uso lista. Que eu lista. Ah, ou seja, tem todo o projeto mesmo. Tem, em todo o projeto. É bom Em porque aí a tudo. repetição ele te leva, né, Em tudo, a- cara. Aí você tem lista de todo tipo, pra tudo. É assim. Ó, isso aqui eu jogo pra tela, né? Tipo, aqui tem um aham. array vazio e tal, mas... Ó, é lista em todo canto. Mil Eu- cento e poucos lugares. Ó, é assim. Existe mais de um objeto do mesmo tipo, então sempre vai ser uma lista. Sempre vai ser Show. uma lista, né? Legal. Por exemplo, ó, carrinho de compra. O que é um carrinho de compra? Carrinho de compra, uma pessoa só tem um carrinho, concorda? Uma pessoa sempre vai ter um carrinho. Sim, Ou ela limpa aquele carrinho, né? Ou ela compra aquele carrinho, sim. não é verdade? E o carrinho tem uma lista de produtos. Então, tipo, você criou um carrinho para uma pessoa, vai colocar produtos dentro e vai tirar produtos dentro. Aí Legal. quando ela comprar todos os produtos desse carrinho, aí é um produto que foi comprado. Daí você vai marcar no banco lá, opa, esse carrinho foi comprado. Aí você encerra esse carrinho. Né? Quando a pessoa for começar a adicionar outros produtos, tipo, não tem carrinho, aí você cria um carrinho para ela. Vai ser um objeto só, um carrinho só. Aí dentro desse carrinho você vai colocando uma lista de produtos. Aí você coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira. Na tela a pessoa vai lá, coloca e tira, coloca e tira. Ou seja, vou ter que usar a lista sempre. Sempre. Sempre, sempre. Ó, 1047 lugares. É a lista a todo momento, cara. Lista, assim, é o que mais usa. É pra tudo. Pra tudo, pra Mas é, tudo, mas pra é, tudo. mas é bom que tenha, né, que eu veja que é muito usado, porque fica mais fácil de aperfeiçoar, né? Como manipular. Já sabe que não vai escapar, né? Não, não, Cara, é em tudo. Ó, não tem como fazer um sistema sem lista. Não tem. bom saber. Não tem. Bom, É isso de me todo tipo. tranquiliza, isso me tranquiliza. E deixa eu ver quanto tempo foi aqui de gravação. Nossa, 1 hora já. Vamos encerrar? Vamos, próximos assuntos fica na próxima aula daí. Hoje foi bem produtivo. Foi como